Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! Dando sequência ao tema das últimas semanas sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a advogada Caroline Utomi passa importantes dicas e orientações aos empresários. O professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas, fazendo uma análise do atual cenário econômico nacional e internacional. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe Rodrigo Lopes, advogado da DASA e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Fique conosco. Bom, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco do cenário econômico. Na realidade é para fazer uma update, ou seja, dar uma reavaliação do que tem acontecido no cenário econômico. Vamos começar falando sobre o orçamento e aquilo que nós falamos várias vezes sobre a possibilidade da extensão do auxílio emergencial. Felizmente, foi aprovada a extensão do auxílio emergencial, vão ser aí 4 parcelas de entre 150 a 375 reais, a maior parte é 150, vai atender 46 milhões de trabalhadores ou informais, isso é um custo de 44 bilhões. Isso a gente até já sabia mais ou menos, só que tem um problema. Vai ser crédito extraordinário, ou seja, vai furar o teto de gastos, apesar de não ter problemas em termos de responsabilidade fiscal, porque o Congresso aprovou aquilo como se não fizesse parte do teto de gastos. Mas tudo bem. Só que acabou surgindo um outro problema aí. Qual o outro problema? Das emendas parlamentares. O Ministério da Economia já sabe, sempre deixou uma gordura de mais ou menos 20 bilhões de reais em relação para acomodar emendas parlamentares. Só que essas emendas parlamentares, que era para ser de 16 bilhões, já está praticamente em 31 bilhões. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Existe um sério risco do Congresso querer aprovar um cenário de calamidade pública. Mas não estamos numa calamidade pública, não. Ao aprovar o cenário de calamidade pública, aí vai passar tudo. Aí vai poder gastar à vontade, principalmente com emendas parlamentares, para ajudar currais eleitorais de alguns deputados, senadores, etc. E isso é um risco justamente para o nosso risco fiscal e para a nossa taxa de juros. Outro ponto que eu gostaria de colocar é sobre o desemprego. Nós ouvimos muito falar que o desemprego está 14%. Cuidado com esse número. Cuidado. Não estou dizendo que é um número mentiroso, não é isso. Mas o IBGE deixa bem claro. Os desalentados, o que são os desalentados? Aqueles que não estão procurando trabalho porque acham que não vão conseguir, eles não entram no cômputo de desempregado. Ou seja, eu tenho tanta certeza que eu não vou achar emprego que eu nem sou considerado um desempregado. Agora, se eu colocar esses desalentados dentro do cômputo de desempregados, o número de desemprego não é 14%, já é 20%. Então você tem 20 milhões de pessoas absolutamente desempregadas. E se eu pegar ainda aqueles que estão subempregados, que gostariam de trabalhar mais, mas estão trabalhando só 2, 3, 6 horas, o montante aí vai para 32 milhões de desempregados e subempregados. Em relação à vacinação, não precisa dizer que nós poderíamos estar muito mais rápido. Vacinação tem a ver com a economia? É claro. Você acaba percebendo que aí não é nem questão de governo estadual, governo federal. O próprio setor privado acaba se autoimpondo lockdown. E quando ele se autoimpõe lockdown, com 4 mil mortes, isso no final das contas você não vai no shopping, não compra, isso afeta o comércio. Então a vacinação precisa ir mais rápida na segunda dose, que nem está indo nos Estados Unidos. E no terceiro ponto é que por causa de tudo isso que nós estamos vendo, esse risco fiscal maior, esse risco da saúde maior, essa não lentidão, mas poderia ser mais rápido, a curva de juros que eu sempre falo para vocês, ela está se inclinando cada vez mais. Ou seja, não use a Selic como base de taxa de juros.
A taxa de juro é aquela de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E só para você ter uma ideia, quando nós começamos a gravar aqui, se eu não me engano, a taxa de juros de 10 anos devia estar mais ou menos entre 7 e 7,25. Já está 9,41. O que isso significa? Para financiar o Brasil, em menos de 3 ou 4 meses, os investidores estão pedindo 2% a mais. E isso acaba batendo no custo do empréstimo bancário, ou seja, se eu consigo financiar 9,41, eu quero mais de vocês, então os bancos começam a querer ganhar mais dinheiro e as micro, pequenas, médias empresas acabam sofrendo mais. Do lado positivo, podemos citar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vacinação de vento e popa, o plano fiscal expansionista do Biden de 1,9 mais 2 trilhões, ou seja, vão ser 4 trilhões, está parecendo que a economia norte-americana vai ficar superaquecida no segundo semestre. Isso é bom, isso é mal? Veja, isso é bom por um lado porque me ajuda a também sair, eu posso exportar mais. É mal porque isso acaba suscitando pressões inflacionárias. Não pressões inflacionárias latino-americanas, mas alguma coisa entre 2,5, 2,35, 2,5. E o que acontece? Ora, se essa pressão inflacionária continua, como está continuando, a curva de juros, porque curva de juros existe em todo o país, a curva de juros dos Estados Unidos também inclina. Então, para 10 anos, o governo dos Estados Unidos já está pagando 1,7. E compensa mais você comprar um título público norte-americano do que ganhar dividendos das empresas norte-americanas, que a gente chama o dividend yield, dividendo por preço. Então, pode ter uma migração da Bolsa para fundos de renda fixa. Isso bate aonde? Acaba batendo no meu câmbio. Acaba por isso que se a gente vê aquela resistência para o câmbio não baixar de 5,50, etc. E o outro ponto positivo que eventualmente pode se transformar em negativo, China crescendo, commodity junto com os Estados Unidos, China crescendo, demanda por commodities metálicas, energéticas e de alimentos explodindo, isso aumenta o preço de commodities lá fora, junto com uma maior depreciação cambial minha. Então, inflação de alimentos é um cenário que veio para ficar. E se esse cenário veio para ficar, você já sabe o que vai acontecer com o Banco Central daqui para frente. Estimo que provavelmente até o final do ano a Selic vai bater 5,5% em meio a uma recessão. Ou seja, muito provavelmente o primeiro e segundo trimestre de 2021, o nosso PIB vai ter uma retração. E isso não é bom. Então eu estimo que, só para a gente colocar de uma forma bem direta, taxa de juro deve aumentar, desemprego deve aumentar, PIB, primeiro e segundo trimestre, por vários problemas como eu coloquei, devemos entrar em recessão. E o câmbio certamente continuará ainda pressionado e vendo até que ponto nós vamos continuar com essa falta de retidão fiscal. E mais ou menos é isso que eu gostaria de falar. Espero que com essas informações, sendo boas ou más, nós consigamos fazer novamente um plano de negócio cada vez mais assertivo e baseado no que eu digo, nos preceitos macroeconômicos. É aquela coisa que eu sempre falo, você pode ter uma sala maravilhosa, mas se o teto, ou seja, a macroeconomia não está boa, é difícil o teu negócio ir para frente. Então vamos dar uma olhada sempre na macroeconomia. Espero ter podido ajudar. Dando sequência ao tema da semana passada, a advogada especializada em proteção de dados pessoais, Caroline Utomi, passa importantes e valiosas informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aos empresários. Fique atento. É de extrema importância saber que a LGPD não vai passar batida aqui no Brasil. E tem 3 pontos importantes que estabelecem isso. O primeiro ponto é que a LGPD ela provoca impactos a todas as pessoas, tanto físicas como jurídicas. O segundo ponto é que foi criado um órgão fiscalizador para que faça a lei ser cumprida, que é a ANPD. Ela já foi criada e já tem também a sua composição praticamente toda formada. E o terceiro ponto é que a temática de proteção de dados pessoais não é algo aqui do Brasil, e sim um debate mundial.
Por exemplo, lá na União Europeia, que a legislação já está em vigor há muito tempo, algumas empresas de lá cobram que as empresas daqui estejam não só adequadas à legislação brasileira, a LGPD, mas também à GDPR, que é a legislação europeia. Então é um debate mundial, será uma cobrança realizada de todos os lados. Inclusive, a ANPD, ela pode, ela mesma, ir até a sua empresa para fiscalizar, verificar se você está adequado à LGPD, mas também ela recebe denúncias. E essas denúncias podem partir de todos os lados. Pode ser a partir de um concorrente, pode ser através de um titular de dados pessoais, pode ser talvez proveniente até de uma reclamação trabalhista. Então, o empresário ele precisa estar atento para não sofrer prejuízos de formas desnecessárias. A LGPD ela vai bater a porta do empresário mais cedo ou mais tarde. É importante saber que com relação a micro e pequenas empresas, existe um movimento de especialistas e também da ANPD para que haja uma certa flexibilização com relação ao cumprimento dessa legislação. Não que as micro e pequenas empresas não precisem se adequar, muito longe disso, mas a fim de diminuir os custos com relação a essa adequação, há um debate para que alguns pontos da legislação sejam flexibilizados. Então é muito importante ter um especialista do seu lado para que acompanhe isso e verifique a adequação ao LGPD, mas mantendo a saúde do seu negócio. Não é necessário engessar o negócio para que a LGPD seja colocada adequadamente dentro da sua empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Lopes. Ele é um advogado, especialista em direito do trabalho, contencioso ou não, voltado à recuperação judicial. O nosso tema de hoje é a relação capital-trabalho na recuperação judicial e a nova legislação, o que mudou ou não. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, doutor. Você trabalha na DAS Advogados e é especializado em direito do trabalho. Correto. Na recuperação judicial. Correto. A nova lei mudou alguma coisa? Não trouxe grandes novidades do que já existia. Prevê agora somente a possibilidade do parcelamento estendido, desde que apresentadas as garantias que supram a dívida total. Então passou de 12 meses para 36, é isso? De fato, desde que aprovado na Assembleia. Na Assembleia. Agora, muita coisa se fala dessa relação capital-trabalho, é um grande pavor da recuperação judicial, e existe um medo também terrível da recuperação judicial. Nesse cenário, qual tem sido o êxito, via de regra, nas recuperações judiciais que não são resolvidos em função da relação trabalhista? Que a gente tem observado nos nossos clientes, que eles acreditam que a recuperação judicial passa a ser um meio de inadimplemento do débito. Então, a empresa entrou em recuperação judicial, nunca mais vou receber o que me devem. Quando a gente vai ao judiciário e expõe que a situação de fato não é essa, que a empresa tem possibilidade de sorgimento e quais são as formas de sorgimento, essa mentalidade muda e a gente consegue propor um plano de recuperação viável. Então, a gente conta com o apoio do sindicato, a gente conta com o apoio do Ministério Público, a gente conta com o apoio dos próprios empresários ou dos próprios funcionários, dos advogados adversos, para que eles possam entender o que está acontecendo de fato na empresa e perder essa impressão que eles têm de que o empresário simplesmente não quer pagar e ponto final. Ou seja, na verdade é mostrar a realidade do que está acontecendo. Claro que todos perdem no processo, o empresário perde, todos perdem, não existe ganhador nisso, mas o ganhador é a continuidade da existência da empresa. Seria isso? A ideia de fato, é manter o emprego e a renda dos funcionários que lá estão. Existe, claro, muitas dúvidas quando se fala da recuperação judicial e direitos dos trabalhadores. Essa mudança de 12 para 36 meses já está ou já existem casos onde essa nova legislação vem sendo aplicada? Todo o plano de recuperação ele é proposto aos credores. Na classe dos trabalhistas, por exemplo, qualquer meio de parcelamento ou dação em pagamento ou qualquer outra forma que seja admitida pelos credores, ela é válida.
Então, hoje a gente tem uma previsão legal, mas já há jurisprudência de casos onde o parcelamento foi estendido ao longo das parcelas, desde que aprovado em Assembleia, inclusive com deságio para facilitar, de fato, o recebimento do maior montante possível, né? Ou seja, receber aquilo que é factível de ser pago e não um sonho daquilo que você acha que tem que receber, é isso? Não adianta ter um título bonito de milhões se ele vai simplesmente decorar a parede. Na verdade, essa nova legislação, ela trouxe algumas novidades quando você fala especificamente de prevenir demandas. Quais são as novidades desse prevenir demandas? A recuperação judicial, a nova lei de recuperação judicial trouxe a possibilidade de negociações pré-processuais. Essa é uma realidade que já ocorre na Justiça do Trabalho. A gente tem um apoio constante dos núcleos de conciliação dos fóruns trabalhistas em todo o país. E há a possibilidade de negociar esse débito antes que ele vire um processo. Então, antes que ele corra juros e correção e dure anos e numa briga incessante, a gente tentando provar que a empresa de fato não tem meios para pagamento e o reclamante querendo receber tudo que tem direito. O diálogo é sempre bem-vindo neste ponto. Nesse cenário de pandemia, ninguém quer se arriscar numa contenda sem fim. Então, a gente tem buscado o apoio dos núcleos de conciliação para que essas demandas sejam resolvidas o quanto antes. Então, o empregado hoje pode sentar com a empresa e conversar, chegar num denominador comum, já entender que ela vai passar por um processo de recuperação e que isso pode demandar mais do que 180 dias, que é a previsão legal, mas que a gente comprova para ele que a empresa tem como honrar essa dívida lá na frente. Aquilo que ela está negociando. Sim. Na verdade, você tem, do outro lado da medalha, a falência. Que é o risco. Muito bem. Quando se vai para a falência, na verdade, ninguém recebe nada em lugar nenhum, aproximadamente é isso? Ou isso é uma essa inverdade? é a lenda, né? Sim, a lenda, claro. É óbvio que a recuperação judicial ela tem duas saídas, ou ela recupera a empresa ou ela é convolada em falência. Sim. O plano que é apresentado pode não agradar a todos, eles têm direito de discordar. Quando isso acontece, a empresa quebra. Todos os bens são quantificados e são feitos pagamentos até o limite de 150 salários mínimos, por exemplo. Então, pela experiência que a gente tem, dificilmente uma falência paga muito além dessa classe. Então, se hoje eu tenho um crédito de 300 mil, eu já sei que eu não vou receber a quantidade total. Isso de fato acontece, não há capital. Até porque se houvesse capital, as dívidas seriam pagas de outra maneira. Claro. Então, esse também é um ponto que precisa ficar claro ao credor, que, ok, ele pode não concordar com o que eu tenho a pagar, mas ele tem que entender que, de uma maneira ou de outra, isso pode ser imposto a ele. Então, se hoje eu quero fazer um acordo de 50% do crédito que ele tem direito, pode ser que, se caso a empresa venha a quebrar, ele seja obrigado a receber muito menos que isso. Então, é isso que a gente tenta passar para os advogados adversos, ou para os próprios clientes, ou até relembrar os juízes trabalhistas, que às vezes esquecem dessa situação, de que a empresa tenta pagar o que pode. Surgem novas pesquisas que estão vindo a público, inclusive algumas nessa semana, dizendo que 80% das empresas sairão altamente debilitadas no pós-Covid. Sim. O que significa que o seu mercado tem a possibilidade de crescer em 80%, ou a caminho negocial, Sim. ou a caminho de recuperação judicial, ou não. Né? Mas isto, na sua avaliação, sensibiliza os juízes, as pessoas que têm que receber o Ministério Público, porque uma coisa é um prazo de 2 anos na economia normal. Sim. Outra coisa é um prazo de 2 anos no meio da Covid, Sim. Né? Com empresas fechando, sem faturamento, etc. Isto afeta positivamente a possibilidade de negociar ou isto prejudica a negociação? De fato, o país vem atravessando nos últimos 2 anos uma situação sem precedentes. A gente tinha a Justiça do Trabalho como uma fábrica de fazer dinheiro.
E hoje ela não é mais assim. Todo mundo entende que a pandemia afetou todos os setores, todas as classes, independente se uns mais ou menos. Isso entra na mesa para discussão? Sim, entra. É muito mais fácil garantir o pouco que eu posso lhe dar do que ficar brigando por nada. Então, a Justiça do Trabalho mudou o raciocínio e vem auxiliando ainda mais empresas em recuperação judicial, quando a questão é negociar dívidas para habilitação, para pagamento futuro, por exemplo. Ela não onera a empresa me executando de imediato e me ajuda a explicar ao reclamante, por exemplo, o que ele vai receber, por que ele vai receber e qual é a garantia dele receber lá na frente. Então ele já sai de uma audiência trabalhista sabendo que ele tem um crédito, quanto é o crédito e quando mais ou menos ele vai receber. Com a pandemia, novos problemas surgem na relação trabalhista e mais ainda na recuperação judicial. Um deles chama-se home office, ou seja, o trabalho remoto. Isso. Nos conta o que está acontecendo, por favor. Quando a pandemia se instaurou, houve a necessidade de isolamento urgente. As relações de trabalho ou de emprego, elas não tinham essa previsão, ou não tinham-se o hábito de trabalhar em casa. Então, todos nós fomos direcionados aos nossos lares para trabalhar de lá. Fato é que alguns empregados, vamos dizer assim, eles tinham um controle de jornada, por exemplo, né, que é uma previsão da CLT, e que esse controle de jornada, quando você em regime de home office, ele deixa de existir. Claro. Só que, ainda assim, a pandemia afetou a função social da empresa, de fato, ela deixou de fazer negócio. Então, foi necessário ajustar as contas. Então, vieram outras medidas provisórias que autorizaram, por exemplo, a redução de jornadas até 70%. E algumas empresas, ou por ausência de questionamento ao seu departamento jurídico, ou por falta deste, acabaram aplicando uma redução de jornada para funcionários que estavam em home office, por exemplo. O que invalida, eles são institutos antagônicos. Então, invalida a jornada, por exemplo. Então, lá na frente, esse funcionário que passou 3 meses numa redução de jornada, recebendo 30% do que teria direito, volta à Justiça do Trabalho para cobrar esse restante. E aí ele traz junto INSS, que vai cobrar o INSS que não foi pago, aumenta o passivo da empresa que está buscando investimento, e aí o investidor olha para aquele poço sem fundo e não quer investir. Então, essa situação vem se agravando ao longo do tempo, porque ninguém de fato sabe quando a pandemia termina e ninguém vem tomando medidas para sobreviver a esta pandemia. Então, eles estão se ajustando às situações conforme elas acontecem. Houve aumento de processo trabalhista em função do home office? Sim, sim. O último estudo que a gente tem acesso é de que as demandas aumentaram 40% em função dessas novas ajustes das relações de trabalho. E abriu a porta para muita fraude também. Sem dúvida. Né? Gente dizendo que fez, que trabalhou, que não trabalhou, sim, e vice-versa. E sim, como é que se prova isso? Dos dois lados a gente tem problemas. Sim, claro, ou sempre dos dois. Do empresário que, sim, num desespero, ou do reclamante, sim, tentando ser esperto. Os dois, ninguém está acusando um outro. Como a gente consegue provar esse tipo de coisa? A gente está em vias de declaração de imposto de renda. Quem fez a redução de jornada e salário recebeu um auxílio do governo, por exemplo, vai ser obrigado a declarar. Então, se ele declarou que ele recebeu o auxílio, seria inviável entrar com um pedido para reversão dessa redução de jornada. E vai ter que devolver dinheiro para o governo, acima de R$22 mil, sim, é isso? Sim, e aí, desculpe interromper. E aí ele passa a ser devedor, da mesma forma que ele vem cobrar, né, a empresa. Óbvio, erros aconteceram, precisam ser corrigidos. Vir ao judiciário simplesmente para provocar uma demanda contra a empresa, entendendo que a empresa gerou o erro, é demais, acredito eu. Todas as empresas estão em dificuldade. Então, se ele sair de uma empresa hoje, ele não vai entrar numa empresa amanhã que vai estar melhor.
Então é muito mais fácil resolver este conflito de uma maneira amigável do que ficar brigando desnecessariamente. Bem, eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita dúvida e eu gostaria de saber se vocês podem entrar em contato com o Dr. Rodrigues Lopes, da DASA. Sim. Podem, Fica à vontade. Manda e-mail para onde? Pode mandar para dasa@dasa.adv.br ou entrar em contato direto pelo nosso site, que a gente vai estar atendendo eles da mesma maneira. Rodrigo Lopes, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao esclarecimento de todas as dúvidas. Tem um monte de outras que muita gente, espero, vai perguntar e tenho certeza que serão respondidos. E agradecendo a sua participação e elucidação dessas dúvidas da mudança da legislação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!